Olá, estranhos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a 11ª temporada de Supernatural. Se você ainda não conhece esse canal, estamos fazendo aí um aquecimento para o final desta série maravilhosa, que inclusive já vou adiantar aqui pra vocês que sim, na 15ª temporada nós teremos vídeos semanais aqui no canal. Já tô pensando em várias coisas bem especiais para esse final de Supernatural. Mas bora comigo falar sobre os acontecimentos da 11ª temporada. Eu confesso pra vocês que já tinha algum tempo que eu não me empolgava tanto com alguma temporada de Supernatural, porém eu acho que com a chegada da Darkness, né, da escuridão, eu acho que trouxe um tom completamente diferente pra série. Eu acho que foi a vilã que mais aterrorizou até agora, sem sombra de dúvidas. É claro que eu acho que essa temporada também teve seus altos e baixos. Eu sentia que em alguns episódios perdia um pouquinho o ritmo, ficava um pouquinho mais cansativo, porém eu acho que na verdade é pelo fato de Supernatural ter muitos episódios em uma temporada só, então eu já até me acostumei de que nesta série nem todo episódio é uma coisa chocante. Tem alguns episódios que são mais levinhos, só pra você assistir assim enquanto você come alguma coisa ou algo do tipo, né? Comer alguma coisa depende de qual episódio você tá assistindo, porque tem uns episódios que é tanto sangue na tela que eu acho que nessa temporada o Dean, ele voltou a ser ele mesmo, porque desde que teve aquela treta da marca do Caim, eu acho que o Dean, ele tava realmente mudando muito. Eu acho que nessa temporada a gente viu um lado do personagem que a gente sempre gostou. Então eu acho que nessa temporada a gente teve sim o Dean de sempre, né, que claro, tá preocupado com as coisas, tá preocupado com o fim do mundo, mas ao mesmo tempo é aquele Dean que faz uma piada em um momento inoportuno, que quer transar, que quer beber cerveja, sabe? Então a chegada da Mara nessa temporada foi realmente muito bom. Eu gostei daquela treta inicial ali, do Dean sumindo, e aí ele conhecendo ela e toda essa ligação que os dois tiveram. Eu adorava esse negócio dela não machucar o Dean e ter esse instinto sempre querendo proteger ele, né? Porque eu falava, finalmente uma temporada em que o nosso Dean não vai sofrer, porque eu não tava aguentando mais toda a temporada tendo um sofrimento além dos limites com o Dean, porque todos os personagens sempre sofrem de algum jeito, mas já tinha algum tempo que eu tava vendo o Dean sofrendo até demais e eu não tava mais aguentando isso. Mas bem no comecinho nós tivemos um episódio, né, que parecia um The Walking Dead, que as pessoas estavam ali infectadas e começavam a se matar. E aí quando o Dean vai embora, o Sam, ele acaba percebendo que ele também tá infectado. Então naquele momento ele ora até mesmo a Deus, ele fica desesperado, até que ele consegue uma solução pra tudo aquilo. E aí com esses pequenos momentos eu já conseguia ter a certeza que a 11ª temporada seria muito, muito, muito boa. A história da Mara, ela é simplesmente muito bem feita pra mim, né? A gente tem ela ali bebê no hospital nesse episódio, e aí ela vai crescendo aos poucos, tem toda essa tensão em volta da história dela, até que a gente descobre que ela, na verdade, é a irmã de Deus. Eu ficava, meu Deus! Tá acontecendo muita coisa nessa temporada. Eu adorei toda essa treta dela sugando as almas e ela crescendo rapidamente, e eu gostei muito também do Crowley nesse momento, porque ele viu uma oportunidade, né? Ele achou, na verdade, que seria fácil, então ele meio que sequestra ali a Mara e começa a criar como se fosse dele, sabe? E aí ele fica manipulando ela, mas conforme ela vai crescendo, ela vai ficando cada vez mais esperta. Então, obviamente, o Crowley não ia conseguir manipular ela pra sempre, porque só foi ele começar a negar as almas pra ela que ela foi ficando cada vez mais louca. E ele tentar machucar o Dean também era uma coisa que ela não ia gostar. Tem até um momento bem engraçado que o Crowley fala pra ela que ela tá de castigo. Ela fica pra ele tipo, querido, quem você pensa que é pra me colocar de castigo, né? Mas com toda essa treta nós tivemos o retorno de um dos personagens mais icônicos dessa série, o Senhor Lúcifer. Gente, aquele episódio do Lúcifer na jaula é simplesmente uma obra de arte. Aquilo pra mim é tipo perfeição.
perfeição. Eu poderia assistir esse episódio tipo umas 10 vezes e eu não ia cansar nunca. Porque ali no comecinho, quando o Sam ele começa a orar pra Deus, ele começa a ter alguns sonhos, algumas visões. E ele acha que é Deus falando com ele, quando na verdade era o Lúcifer. Porque com toda essa treta da escuridão chegando na série, a jaula do Lúcifer ela foi danificada. Então com uma pequena brecha ele conseguiu entrar na mente do Sam e manipular toda aquela situação. Gente, eu achei isso uma reviravolta maravilhosa, porque eu também pensava em alguns momentos que era Deus, mas na verdade não era. Então o Sam, burro, né, em vários momentos, mesmo o Dean falando pra ele, Sam, não vai lá, porque realmente, se você parar pra pensar, não faria o menor sentido Deus mandar o Sam pra conversar com o Lúcifer. Tipo, por mais que o Lúcifer tenha ajudado Deus a destruir ou prender a escuridão, não fazia sentido isso, mas o Sam, obviamente, não escuta o Dean e ele simplesmente vai lá, né, falar com o Lúcifer e dar grandes merdas, porque eu realmente achava que a Rowena estava ajudando, mas na verdade ela já estava trabalhando com o Lúcifer. Então o Lúcifer ele acaba prendendo o Sam lá na jaula junto com ele, porque claramente ele quer possuir o corpo do Sam novamente. E aí com tudo isso o Dean vai lá pra salvar o Sam, e aí óbvio que o Lúcifer acaba prendendo o Dean na jaula também, e aí também prende o Castiel. Então fica ali em uma cena maravilhosa, aquela luta dos três com o Lúcifer na jaula já é um dos meus melhores momentos de Supernatural, com toda certeza, e eu não esperava o que ia acontecer a seguir, porque o Castiel ele acaba dizendo sim pro Lúcifer e o Lúcifer possui o corpo do Castiel. A Rowena ela já tava fazendo os feitiços lá, obviamente obrigada, mas aí antes disso o Lúcifer já conseguiu escapar pelo corpo do Castiel, e eu ficava, Cass, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Mas ao mesmo tempo eu tava comemorando, porque o Lúcifer pra mim, ele é um ótimo vilão e ele é maravilhoso. E aí o Lúcifer, obviamente, ele começa a comandar o inferno e o Crowley começa a ser a bitch do Lúcifer. E os momentos, cara, do Crowley com aquela coroa não, né? Com aquela coleira e lambendo o chão, eu ficava, meu Deus, o que o Lúcifer está fazendo com o meu Crowley? Mas é claro que, como sempre, ele ia dar a volta por cima, e eu adoro os diálogos que a gente tem entre o Lúcifer e o Crowley, porque de uma forma ali pra manipular o Crowley pra levar aonde o Lúcifer queria, ele finge que os demônios estavam junto com o Crowley e solta ele, né? E aí o Crowley tá achando que ele tá sendo liberto e tal, e aí o Lúcifer acaba chegando falando que ninguém gosta de você e tal. E aí o Lúcifer fala pra ele em um momento, você realmente achou que ia me enganar? Eu sou o cara que criou a enganação. E aí o Crowley acaba surpreendendo o Lúcifer quando a ferramenta lá, o negócio que ele queria, não estava lá. E aí o Crowley fala, meu bem, eu aperfeiçoei a enganação que você criou. Eu achei isso sensacional, porque apesar de claramente o medo que o Crowley sente do Lúcifer, o Crowley também é muito poderoso, mas justamente ele é poderoso porque ele é muito inteligente. Em questão de força, magia e tudo, óbvio que o Lúcifer ganha, mas o Crowley ele tem muita experiência nesse negócio de rei do inferno, então ele é muito inteligente, e aí ele acaba meio que ganhando em alguns momentos por isso. E aí, com toda essa situação, nós temos a chegada de Deus, que na verdade ele não chegou agora, porque ele já tinha aparecido, gente. O Chuck é Deus. Eu não esperava por essa. Eu fico muito feliz que vocês não me deram spoiler disso, mas eu me dei spoiler sozinha porque eu sou o quê? Burra. E aí eu já fico o meu conselho pra vocês. Muito cuidado quando vocês forem procurar alguma coisa da série no Google, porque, gente, eu fiquei muito na expectativa de ver Deus nessa temporada, né? Porque eu acho que tava muito óbvio que ele ia aparecer, até por saber que a Mara é a irmã dele. Então eu fui no Google, na maior inocência, escrever qual ator interpretou o Deus em Supernatural. E aí eu tive uma foto do Chuck, então eu peguei um spoiler muito sem querer, gente, muito burrice fazer um negócio desse, mas eu só queria ver como que era o rosto do ator e acabei me lascando. Mas não tem problema, foi uma surpresa do mesmo jeito, e eu fiquei muito feliz o quão inteligente isso foi na série.
série o quão legal foi de trazer o Chuck pra interpretar Deus. E aí quando ele chega foi uma coisa muito legal, sabe? Porque você vê que ele tava meio que de férias realmente, como a gente já esperava. Então ele não é aquele cara que chega de nariz empinado e fala: eu sou o Senhor, eu sou Deus e ponto final. Não, eles colocaram ele como se realmente fosse um cara normal, como se ele realmente fosse o Chuck, porque é realmente isso que acontece. Ele ficou tanto tempo vivendo como Chuck que ele meio que esqueceu dessa treta que ele é Deus, até que a Mara chegou, né, atrapalhando todos os planos dele. E aí ele já tá desistido, então ele meio que entrega toda a criação dele, o mundo, pra Darkness destruir. E aí é muito louco que o Metatron, que é um personagem que eu odiava, na verdade eu ainda não gosto dele, né, ele colocou juízo na cabeça dele, chama ele de covarde, tudo, faz ele mudar de ideia. Então Deus, né, o Chuck, acaba salvando todo mundo que já tava morrendo ali, o Sam já tava infectado. E eu adoro a cena que o Sam e o Dean descobrem que o Chuck é Deus, porque claramente eles ficam muito sem graça, porque eles ficam ali sem reação, sem saber o que fazer, até porque eles já tiveram uma história com o Chuck sem nem saber que na verdade ele era Deus. E aí você vê que o Sam fica naquela coisa de respeito, e o Dean, mesmo sendo esse cara mais bruto, você vê na cara dele que ele quer xingar Deus e falar: mano, por que você faz esse tipo de coisa? Mas eles sempre estão pisando em ovos, né, porque o cara é Deus. Eles ficam, olha, sem querer desrespeitar, mas onde o Senhor estava? Então eu gostei realmente muito dessas situações nessa temporada. Mas falando da Mara, que na verdade foi o grande foco dessa temporada, eu acho que ainda mais que Deus, né, que só apareceu ali no final mesmo, apesar de já ter sido citado vários momentos na série, ela fez uma coisa que eu jamais imaginaria que um dia ia acontecer nessa série. Ela basicamente juntou todos os heróis e os vilões contra ela. A bicha é tão aterrorizante, tava todo mundo com tanto medo de tudo acabar, que todo mundo uniu forças contra ela. Vocês têm noção o quão louco e o quão você tem que ser um vilão muito bom pra fazer esse tipo de coisa? Porque ela conseguiu juntar os irmãos Winchester, o Crowley, a Rowena, aquela ceifadora que ficou aí a temporada inteira falando que quando o Dean e o Sam morressem, eles realmente iam morrer. Ela conseguiu juntar também Deus junto com eles. Quem mais? O Metatron, que inclusive acabou morrendo aí pela equipe, que é algo que eu não imaginava. E até mesmo Lúcifer, né? Tem algumas cenas maravilhosas de Deus conversando com Lúcifer. Eles estão ali cara a cara e o Sam e o Dean tentando dar algum conselho. E aí a gente tem até uma visão completamente do Lúcifer naquele momento, porque você vê que Deus foi um pai meio ausente, que fez muitas coisas erradas, mas o Lúcifer também faz, e o Lúcifer é meio que o filho rebelde. Aí tem um momento que ele fala: não, enquanto ele não pedir desculpas eu vou ficar no meu quarto. Então eu achava essas situações todas muito cômicas. Inclusive, eu esqueci de falar, mas o ator Misha Collins, né, amor da minha vida, incrível, perfeito, eu amei ele no papel de Lúcifer. Eu acho que ficou muito engraçado, ficou muito legal, apesar de sentir falta do Castiel em vários momentos aí nesse final, inclusive em relação a Deus, porque a gente não vê, por exemplo, uma revelação do Castiel, do Chuck ser Deus. Então fica uma coisa muito ali em aberto, porque tem um momento que a Mara já tá ali aterrorizando, e aí ela meio que quase mata Deus, e aí ela consegue arrancar o Lúcifer do corpo do Castiel, e o Castiel volta, mas o Castiel sempre teve essa coisa de querer saber onde Deus estava, e procurar Deus, e orar a Deus. Então eu senti falta de ver isso, do Castiel, sei lá, falando alguma coisa, onde você tava, de ter algum diálogo entre os dois, e não foi algo que teve. Eu acho que foi o que eu mais senti falta. Não sei se algumas temporadas mais pra frente eles vão fazer mais alguma coisa, mas seria alguma coisa legal, por exemplo, se o Castiel soubesse que o Chuck é Deus, ou se o Castiel, sei lá, viesse, desse um tapa na cara dele, tipo, onde você tava, meu, pelo amor de Deus. Eu amei esse final, né, essa tensão do final, com Deus quase morrendo, e todo mundo desesperado, e aí todo mundo senta ali e começa a beber, tipo, o mundo vai acabar mesmo. Então é algo que eu realmente nunca achei que eu ia ver. A Rowena, Deus, Castiel, Crowley, todo mundo ali bebendo e se entregando ao final dos tempos, e
lidando como se aquilo fosse ok, como se eles não se odiassem na maior parte da série. E o Sam falando, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa, entendeu? Vocês não podem ficar assim, vocês não podem se entregar. E aí eles resolveram fazer uma bomba de almas e começou com aquela coisa de coletar almas. E aí a ceifadora vem ajudar eles. Mas aí, se você parar pra pensar, toda essa situação foi solucionada com apenas uma conversa. Porque a Mara, ela sempre, né, desde o começo, ela é ligada com o Dean, porque o Deus, ele... É muito estranho falar isso. O Deus, a morte, enfim. Ele fala pro Dean que ele é meio que uma ligação entre a Mara e Deus. E aí o Dean ia conseguir matar ela, então por isso tinha que ser ele. E por isso que Deus salvou ele, né, algum tempo atrás. E aí o Dean começa a ter um papo sobre família com a Mara, que você vê que ela já tá meio assim quando uma senhora começa a conversar com ela. E aí tudo ali é solucionado, gente. Deus vem, os dois começam a conversar e aí se perdoam e dão as mãos e fica tudo bem. O equilíbrio, tudo, né, o mundo tá acabando, toda aquela existência que ia ser apagada, inclusive a dela pela morte de Deus, acabou, porque os dois se solucionaram. Então eu acho que foi até um final fofo, se você parar pra pensar, mas eu esperava mais, do final pelo menos, né, porque ela foi uma vilã que aterrorizou tanto que eu esperava mais, só que ao mesmo tempo eu entendo, porque eu fico pensando, como que eles iam conseguir matar ela? Como que eles iam conseguir fazer aquilo? Porque ela é extremamente poderosa, meu. Ela tava fazendo Deus ser apagado da história. Então, como que eles iam acabar com isso? Então, apesar de esperar mais, eu entendo ter tido um final mais consciente ali, um final mais fofo, um final mais família. Mas, obviamente que ia ter aí uma reviravolta, e realmente teve, quando a gente descobriu que tem homens de letras, homem das letras, né, em outro lugar, e aí a mulher vem buscar o Sam acha que o Dean tá morto, e aí ela chega e fala assim, querido, você já fez muita merda. Você já fez muito cagada, o mundo quase acabou várias vezes por sua causa, então bora comigo. E aí ele fala que ela não tem coragem de atirar nele, e ela atira nele. Não me surpreende algum irmão Winchester morrer no final da série, porque, né, ele sempre vai voltar na próxima temporada, isso é óbvio. E aí, na verdade, a gente nem sabe se o Sam morreu ou não, ele simplesmente não mostra nada, só mostra que ela atirou. Mas aí a minha surpresa foi a grande reviravolta que teve nos últimos minutos, porque a Mara agradece o Sam e o Dean e fala que queria fazer o mesmo por ele. E aí, naquele momento eu até achei que ela ia ressuscitar o Bob, né, seria meu sonho, ou o pai do Dean, alguma coisa assim, mas na verdade ela acabou ressuscitando a mãe do Dean, se é que aquela realmente é a mãe dele. Então eu fiquei bem chocada quando ela aparece, foi algo que eu não esperava pra esse final de série, então eu fiquei bem curiosa pra ver como eles vão fazer isso na 12ª temporada. E aí a gente tá chegando aí na 14ª já, gente, eu tô assistindo Supernatural mais devagar, porque eu não tô pronta, assim, pra finalizar a série, sabe? Eu sei que eu comecei agora, mas não é porque eu comecei a assistir a série esse ano que eu não sou uma Hunter. Eu já sou uma Hunter de todo o coração. Já tô comprando várias blusinhas de Supernatural pra usar na minha vida. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conte aqui nos comentários o que vocês acham da 11ª temporada de Supernatural, que eu vou amar saber. Me conte aí os pontos positivos e negativos pra vocês. E tô muito ansiosa aí pra 12ª temporada. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!